Vamos desenvolver um programa que realiza operações sobre os elementos armazenados em um vetor, operações como o somatório e o cálculo da média. Então, vamos inicialmente declarar o vetor. O enunciado está sugerindo que o vetor tenha tamanho 7. Então, definição do tamanho do vetor, a declaração do vetor propriamente dita, os elementos sintáticos de colchetes definem a definição de vetor que é chamado de x. Portanto, aqui estou declarando um vetor de nome x, que tem n números inteiros. E a variável y é o índice, a variável que vai indicar a posição de um elemento dentro do vetor. Entrada de dados. A individualização do elemento vetor é sempre feita dessa forma. O nome da variável vetor, entre colchetes, a variável ou o índice do vetor. Processamento. Também usando a estrutura de repetição do tipo for, para percorrer os n elementos do vetor. Vamos também, nesse processo de repetição, mostrar os elementos que estão armazenados no vetor. Primeiramente, mostra-se o índice e depois, em seguida, o elemento que é armazenado na posição i. Então, vamos pensar no somatório. O somatório nada mais é do que a soma de todos os elementos do vetor. Então, dentro do processo de repetição, então, vamos declarar uma variável então vai ter essa configuração, a variável que vai calcular o somatório de todos os elementos do vetor, ela está declarada e inicializada, e dentro do processo de repetição, a soma é realizada através dessa expressão. Então, pega-se o valor do somatório mais o valor que está sendo somado. Então, por isso, como o valor do somatório é usado na expressão, tem que ter um valor inicial. Então, começa de zero. Então, no primeiro passo, vai somar zero mais o primeiro item do vetor. E o resultado disso é armazenado na variável do somatório. Vamos mostrar os resultados. Inicialmente, o primeiro resultado, que é a soma de todos. Vamos também pensar na média. A média é a soma dividido pela quantidade, valor médio. Vamos declarar uma variável do tipo float. E a média vai ser um valor do float. Por isso, então, o especificador de formato F. E eu vou mostrar duas casas decimais. Importante aqui observar a seguinte situação. A variável que acumula a soma dos elementos do vetor é uma variável do tipo inteiro. A quantidade de elementos que estão armazenados no vetor também é um número inteiro. Em C, inteiro dividido por inteiro gera uma divisão inteira. Então, nós vamos precisar converter um desses valores em número real para que o resultado da divisão seja número real. Uma forma simples de fazer isso é pegar um dos elementos da divisão e multiplicar pelo número real.
por exemplo, o número 1. O 1 não vai alterar o resultado dessa expressão. Qualquer valor multiplicado por 1 é o próprio valor, só que vai convertê-lo para um resultado real. Então, n, que é um número inteiro, vezes um número real, o resultado é o valor de n como um número real. E daí a divisão que eu vou obter aqui, então, é a divisão real. Então, vamos executar esse código. Vamos fornecer os valores que estão sugeridos ali na figura. O primeiro item. Então, observem que a ordem do elemento é diferente da posição. O primeiro item está na posição 0, o segundo item está na posição 1, o terceiro item na posição 2 e assim por diante. Então, por isso que na hora de mostrar a ordem, que é o primeiro item de 7, eu precisei somar 1 no valor do índice. Então, segundo item, 5, terceiro, 8, 2, 3, 0 e 7. Ó, o resultado, a soma de todos é 26 e a média 3,71. Veja que o terceiro elemento aqui no cálculo do valor da média é 4. Como eu pedi para mostrar em duas casas decimais, mostrou 71, porque o 4 ele arredonda para baixo. Então o resultado aqui foi 3,71. Então, a declaração do vetor, tamanho, a declaração dos elementos do vetor, o índice, processo de entrada de dados. Então, essa é a característica da variável de controle. Por indexar em 0, ela precisa começar em 0. Primeiro item do vetor está na posição 0 e vai ter um valor menor que n, ou seja, até n menos 1. O último elemento é sempre o tamanho do vetor menos 1. Aqui, na hora de mostrar, eu estou colocando a ordem, primeiro item, então por isso somei 1 no índice. A individualização dos elementos do vetor está aqui, 20º elemento do vetor. E o processo, então, estou somando os elementos e calculando a média. Então, a variável somatória está aqui, a declaração. Como é um somatório, preciso ter um valor inicial em 0, soma começa a partir de 0. A cada passo, eu somo um elemento do vetor. Aqui estou mostrando os elementos do vetor, então está aqui, ó. Nessa posição mostra o índice, e aqui o elemento armazenado na posição i. Na posição 0 armazenou 1, como foi apresentado na entrada. Ao final do processo, mostra a soma calculada de todos e a média, que é a soma dividido pela quantidade. O valor médio armazenado no vetor é a soma de todos os elementos do vetor dividido pela quantidade de elementos do vetor. Mas com aquele detalhe, o inteiro dividido por um valor inteiro, a divisão inteira. Para obter a divisão real, eu precisei converter um dos elementos da divisão em um número real. E eu fiz isso multiplicando o valor de n por 1,0. Então, a média calculada está lá, 3,71, apresentado em duas casas decimais. Obrigado.